Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje quero falar contigo sobre uma coisa que tu abordaste no outro dia nas tuas redes sociais. Ok. Lembrei-me porque tenho estado atentamente a observar algumas discussões por causa das eleições Sim. e noto repetidamente que há muitos insultos, Aham. não é? Há muitos insultos e acho que está muito presente esta ideia de se insultar e de acharmos que estamos a ser insultados. Sim. Na parentalidade, também me estava a lembrar nisso ontem, salvo erro, porque uma pessoa com quem eu estava a ter uma conversa partilhou comigo que a filha chamou-a de chata. Sim. Não é? E noto muito que, principalmente mães, quando os filhos exprimem coisas como tu és muito chata, é uma espécie de insulto, Sim. não é? Que o foco é muito, isto é um insulto. Hum. Não é? O meu filho também, se calhar não é essa a expressão que utilizam, mas a reação vai nessa linha. Não é? Portanto, hoje eu queria falar contigo Sobre sobre insultos. insultos sem te insultar. Olha, mas espera aí, porque de facto eu andei assim durante uns dias, escrevi e até gravei um vídeo sobre como lidar com críticas, ataques e insultos Uhum. e fui recorrer aos nossos velhos amigos estoicos para encontrar aqui uma solução para como lidar com tudo isto. Só que eu na altura, nas coisas que estava a escrever, pus assim, críticas, ataques e insultos, e como que meti aquilo tudo no mesmo pacote, porque o objetivo daqueles posts e daqueles vídeos não era propriamente diferenciar estas coisas. Mas é diferente receber uma crítica, ou um ataque, ou um insulto, não é? Uhum. Porque, por exemplo, se tu disseres, tu podes-me dizer assim, Pedro, tu és um mentiroso, não é? E eu posso, porque tu disseste insultos ou receber coisas como insultos, não é? Por exemplo, tu és um mentiroso e eu posso receber isso como um insulto, Sim, não é? mas não é necessariamente um insulto. Não, quando tu chamas alguém de mentiroso, Podes constatar factos. estás a fazer uma afirmação, É. não é? Tu és mentiroso porque mentes, não é? E nós às vezes tomamos como insultos coisas que na realidade não são insultos, não é? Uhum. Aliás, isso até legalmente é bastante diferente, porque eh, legalmente é mais grave eu chamar-te de mentirosa do que... Burra. Sim, do que de burra. Porque burra é um insulto, Mas mentirosa Pode ser difamação. é uma acusação, não é? Tu és mentirosa em relação a alguma coisa. Portanto, e em relação aos insultos, nós não podemos fazer assim muita coisa a não ser ficar chateados, ou ignorar, ou contra-atacar. Ou pensar o que é que esse insulto realmente quer dizer, não é? Quando a minha filha me chama chata, Aham. o que é que isso significa na realidade? Se calhar significa que ela quer passar mais tempo comigo. Ou se calhar significa que precisa de um bocadinho de mais leveza na sua vida, se calhar significa que precisa de mais autonomia, Sim. ou mais, está com vontade de assumir mais responsabilidade pessoal. Podem ser muitas Sim, as coisas que está por detrás da palavra tu és uma chata. sim. Hum. Bem, uma coisa parece mais ou menos óbvia, que é quando nós, no meio de uma conversa, que pode ser uma conversa cara a cara ou pode ser uma dessas conversas que estavas a falar nas redes sociais, é que se pode chamar de conversa a isso. Mas se nós, no meio da nossa comunicação, no meio, ou no início ou no fim, utilizamos o insulto, tipicamente isso prejudica a qualidade da comunicação, Yeah. não é? Uhum. Quando nós chamamos, não é? Alguém diz, eu voto não sei o quê, és burro, não é?
pá, em princípio isso vai dificultar a minha comunicação com aquela pessoa. Uhum. E eu acho que às vezes esse é o propósito. Às vezes eu não quero conversar com esta pessoa, então vou insultá-la. O que é que eu ganho com o insulto? Pá, o insulto normalmente vem de um sítio de superioridade, não é? Porque eu é que sou o insultador e É. tu és a insultada, portanto eu é que Uhum. e o insulto funcionará tanto melhor quanto mais tu te sentires insultada do outro lado, Uhum. te sentires incomodada, não é? Uhum. Que, aliás, isso é uma das grandes armas de quem recebe o insulto, mas não se quer se sentir prisioneiro do insulto. Que é, não é? Quer dizer, tu és um burro, e a pessoa do outro lado diz assim, ok. Também o Marshall Rosenberg, o pai da Ah, comunicação não violenta, ele diria que, ok, tu não te estás o sentir-te insultado não é um é um pensamento, é um pensamento, ou pensamento, seja, não uma é? construção. É uma construção porque resulta de uma avaliação ou de um julgamento que faz em relação àquilo que a Sim, pessoa te estava a sim, dizer, não é? Portanto, o que é importante também, quando se o que me surge é esta pessoa está-me a insultar, eu sinto-me insultada, o que é que eu realmente estou a sentir? sim, Se calhar estou-me a sentir sozinha, sim. se calhar estou-me a sentir assoberbada, se calhar estou-me a sentir incapaz, não é? O que é que eu realmente estou a sentir? Acho que as pessoas diriam muito uma sentido desrespeitado, que também não é bem, Que também não é também um não é, não é? sentimento, Porque não é? de sentir-se É desrespeitado, uma, podes é ter a necessidade de mais respeito. sim, e Não sentes que é? essa necessidade está. Sentes-te triste, sentes-te Sim. irritada, frustrada, Magoado, zangada, magoado. magoada. Também já é mais uma Yeah. história, sim. Mas qual é o valor disso? O valor é separar as coisas porque ajuda-nos a distanciar um bocadinho, não é? E para mim também significa ganharmos mais poder pessoal, que Sim. está na linha que Olha, estavas a dizer. o, eu há muitos anos, quando comecei a estudar neurolinguística, lembro-me que uma das perguntas que me ficou do primeiro curso que eu fiz em 2006, uma das perguntas que me ficou até o dia de hoje, assim, muito forte, né, que é uma belíssima pergunta de coaching, é quando eu recebo um insulto, quando alguém me diz, por exemplo, olha, és um chato, né? Pode ser o meu filho a dizer, és um chato, Uhum. Que acontece às vezes. né? Que acontece às vezes, que é, se eu tiver a capacidade de não ficar preso à história que vem logo a seguir a isto, não é? Que é, és um ingrato, ou não, tu é que és chato, ou Devíamos saber respeitar esse respeitar, filho e ou o seu depois de tudo pai. o que eu fiz, vai-me chamar chato. Se eu não ficar sem lugar dessa história, eu conseguir ir para um sítio de curiosidade, eu não vou fazer absolutamente nada porque eu não sei o que isso quer dizer. Uhum. Portanto, eu em princípio vou-te fazer uma pergunta, não é? A pessoa pergunta, és um chato? Diz assim, olha, o que é que tu observaste especificamente que te fez escolher chamar-me de chato? Uhum. Não é? E se eu conseguir fazer esta pergunta de uma forma que faça sentido para o outro, não é? E se eu conseguir obter algum tipo de resposta, aí sim posso ter uma resposta depois minha mais informada. Certo. Que é, porque é que é chato? Ah, não, eu disse que tu és chato porque não me deixas fazer aquilo que eu quero. Uhum. Ok, né? Mas especificamente o que é que tu querias fazer e achas que eu não deixo? Porque eu queria ir jogar agora na PlayStation e tu estás a dizer que é hora de ajudar a pôr a roupa a secar, né? Ok, de repente isto já não é sobre mim e eu ser chato, Uhum. é sobre uma situação específica Exatamente. que o outro está a observar a partir de um determinado prisma, não é? Que chama de chato. Sim, portanto, neste sentido, pá, eu não sei o que acontece se eu for para as redes sociais e disser eu voto no candidato X, és um burro, diz assim, ok, especificamente o que é que te faz achar que alguém que vota nesta pessoa é burro? Porque o que é que isto vai permitir? Vai permitir perceber se do outro lado há aqui algum tipo de construção que me é útil, pá, ou se é só, pronto, a pessoa. Mas muitas vezes aí, nesse caso, acho que as pessoas não te iam conseguir dar Não, realmente não, uma não ia, resposta. não iam. Por isso é que essas conversas tendem a ser tão pouco produtivas e por isso é que às vezes nós recorremos à resposta que é como isto está neste nível, não é? É burro, quem diz é quem é. Uhum. Sim, Quem diz é quem é. Não é? sim. Sim. Sim, É. mas a mim é uma forma que me ajuda a mim. Não é que acontece situações em que eu ia avaliar como insultuosas, hoje em dia, se calhar também pelas aprendizagens
que tenho feito durante os anos, algumas situações que ia avaliar contendo insultos, já não avalio da mesma forma, hoje em dia, Sim, porque o meu, se eu tiver com os meus recursos disponíveis, obviamente, nem sempre tenho isso, mas eu penso sempre aquilo que a pessoa está a dizer, para mim, fala-me das suas sim. necessidades. Não 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 diz, não diz nada sobre o meu valor como pessoa, Hum, não é? Fala-me das suas necessidades. Depois posso avaliar, eu quero me aproximar desta pessoa, sim. quero manter uma relação com a pessoa ou não. Hum. Porque se quero, tenho que continuar essa investigação. Se não quero, então a melhor coisa que tenho a fazer é ou olha quem dizer quem é ou tchau, né, mas se houver uma vontade em mim de investir naquela relação, então acho que é mesmo importante, ter uma estratégia para utilizar nesses momentos. Ou seja, tu estás aí a propor aquela velha história de quando o Pedro fala sobre Paulo, aprende mais sobre Pedro do que sobre Paulo, Sim. não é? Porque quando alguém me chama de chato, Uhum. um observador externo aprende que eu não sei se o Pedro é chato ou não, sei é que aquela pessoa acha que o Pedro é chato, não é? Sim. Mas queres a resposta dos estoicos? Quero a resposta do Sim. estoico. Pá, lembra-te que os estoicos, assim, os grandes pensadores estoicos, hum, eles faziam propostas que nem sempre conseguiam viver, não é? Claro. Por exemplo, o imperador Marco Aurélio, não é? Assim, Sim. um dos Um grande grandes, nome do um dos estoicismo. grandes nomes do estoicismo. Depois, eu há pouco tempo estava a ler relatos que chegaram até os dias de hoje sobre a forma como ele lidava com momentos difíceis da vida dele, por exemplo, a forma como ele lidou com a morte de grandes amigos e como lidou com as dificuldades e os reveses que existiram, porque ele viveu tempos muito conturbados do Império Romano enquanto, não é, líder, enquanto imperador, e ele muitas vezes passava-se completamente da cabeça e tinha reações que eram puramente emocionais, não Hum. é? Quando os estoicos, sem negarem a importância das emoções, mas propunham regularmente que as tuas respostas não devem vir de um sítio regulado Uhum. e não ser quando não deves responder aos estímulos de um sítio altamente emocional e emotivo. Uhum. Então a proposta deles é que quando alguém te dirige uma crítica, um ataque ou um insulto, que tu pronto, deves tentar perceber, não é? O que é realmente o que é que esta pessoa me está a dizer. E deves tomar uma decisão sobre o que a pessoa me está a dizer contém ou não algum, alguma verdade. Não precisa ser uma verdade absoluta, Uhum. mas alguma verdade. Por exemplo, o facto do meu filho me dizer: Ah, pá, tu és mesmo chato, sempre que eu quero fazer uma brincadeira, tu, Dizes agora não. tu dizes agora não. Em lugar de eu me começar a defender, a justificar, dizer assim, ok, eu estou a receber aqui uma crítica, que até pode ser eh, pode ter sido entregue de uma forma agressiva ou violenta ou não é, Desagradável. desagradável. Mas o mais importante é eu discernir a informação que está aqui. Ela tem algum lado de verdade, ou seja, quando o meu filho me diz que quando ele quer brincar, que eu digo sempre, agora não, há aqui algum fundo de verdade, ou pode não ser sempre, mas será que é às vezes? E será que isto é aquilo que eu realmente queria que acontecesse? É esta a percepção que eu gostava que o meu filho Uhum. tivesse de mim enquanto pai? É este o pai que eu quero ser? Portanto, se houver aqui alguma coisa de, pois, eu gostava de agir de uma forma diferente. Portanto, há aqui algum tipo de verdade, mesmo que não seja uma É uma verdade in sim, completa. uma informação que eu posso integrar e escolher o que vou fazer Pronto. com ela, né. Então, o que eu deveria fazer era simplesmente integrar essa informação, não me ligar demasiado à forma como ela foi entregue, mas dizer assim, ok, está aqui uma coisa que é importante para mim e que eu posso integrar no meu comportamento para numa próxima vez fazer melhor. Que é quase, pá, esta pessoa foi um agente positivo do meu desenvolvimento pessoal. Está-me a permitir fazer uma aprendizagem e ter aqui um progresso. Portanto, pá, claro, preservando também a relação e também não sendo também não deixando que a forma seja ignorada.
mas o que está aqui, não é? Está aqui um presente. Então eu devia como que ficar, pá, olha, ainda bem que estou a ter esta E para mim, informação. claro que é muito importante estares a utilizar aqui um exemplo de pai e filho, né? Sim, Que me interessa muito. E vejo muitas vezes que a primeira coisa que os pais guardam desta situação ou a qual prestam atenção é a forma não, é, e não, não ao não conteúdo. falas assim Não comigo, falas não é assim assim que se... comigo. Isso escala e acaba por não haver aprendizagem nenhuma, nem de um lado, nem do outro, né? E o que estavas a dizer aqui também é importante é que o primeiro passo não inibe o segundo passo, que é se calhar, olha, ok, eu percebi, e no momento dizer, olha, sabes uma coisa, eu acho que era muito melhor para mim e para nós se me pudesses dizer aquilo de uma outra forma, Sim, por exemplo. mas Não é? reconhecendo também ali o que é que tu aprendeste com aquilo. Exatamente, eu percebi que e foi isto, Sim, isto, isto que aconteceu. Mas para mim, eu queria só reforçar sim, isto muito, porque quando começamos a ficar presos à forma e tentar dar uma lição ao outro sobre a forma, perdemos este processo todo, não é? sim. E o outro sente que a sua comunicação, que pode não ter sido muito clara, o que é normal, Claro, sim, principalmente quando vem de uma óbvio, criança, que ela foi é normal ignorada, quando são adultos não é? também, já agora. Sim, mas que ela foi ignorada e que o seu pedido, mesmo que não muito bem formulado, foi ignorado e, portanto, em princípio isto não vai gerar o acesso a emoções mais reguladas, não é? Não, nem a empatia, nem a compreensão, Nem vai desenvolver a relação. não, É. não. Mas olha, eu estava-te aqui, A falar dos estoicos. assim, porque portanto, tínhamos aqui uma opção que era, ok, isto tem algum fundo de verdade, mas tu também podes receber críticas que tu, fazendo um exame de consciência, dizes, pá, isto não faz sentido Uhum. nenhum, não é? Isto não tem ponta por onde se lhe pegue. E nesses casos, o que é que tu fazes com isto, não é? Que é o que às vezes acontece quando tu recebes, pá, por exemplo, recebes uma crítica ou um ataque violento de alguém nas redes sociais que tu nem conheces de lado nenhum, sabes que a pessoa nem sequer te conhece a ti, está a falar de alguma coisa que nem, pá, nem não tem nada de verdadeiro, é uma construção, é uma projeção. Então, o que é que fazes com isso, não é? Porque o que os estoicos propunham era que tu não dedicasses demasiado tempo a tentar contrariar aquilo e mostrar à pessoa que ela está errada. E, embora pudesses fazer isso, que a primeira coisa a fazer era teres uma noção clara de que esta pessoa está errada. Uhum. Ela tem uma percepção errada e tem um mapa mundo. Ela está a ler o mundo a partir de um mapa errado. Mas Espera aí, heads up. sim. Assim, não, Estás a pôr o dedo no ar para sim, falar a seguir. sim. Não, ia só dizer o que é que eles dizem. Então o que é que eu faço com isto? A primeira coisa a fazer é sentir pena da pessoa. Em lugar de ficar chateado, este gajo está errado, era sentir pena, quer dizer assim, pô, esta pessoa está totalmente errada. E tipo, e não é bom estar totalmente errado. Tu gostas de estar totalmente errado? Ok. Só que o que eu acho que há um risco inerente a essa estratégia. Sim, Porque se nós saltarmos muito rápido, porque tive uma situação pessoal no outro dia onde eu decidi partilhar uma crítica, no fundo, a uma amiga, sim, em relação a um comentário que ela fez publicamente. sim. E eu tinha uma intenção bastante educativa também e de apresentar assim, uma ideia de porque é que aquele comentário podia ser mal visto. Mas o que eu recebi de volta foi não sei se foi pena, na realidade, mas foi essa justificação. Não, a tua ideia está errada e esta não é a minha opinião. Isso foi o resumo aqui da. Portanto, Ok. descartou totalmente, Mas fez isso depois. Mas repara, mas não tentou compreender pois, o meu lado. está bem, mas era isso que. Porque para o pensador estoico ter a certeza que não está no primeiro caso, ou seja, há aqui um fundo de verdade, Uhum, ele primeiro vai ter que fazer perguntas, não é só dizer, não, estás errado, não é? Pelo contrário, tem que fazer perguntas certo. e até fazer perguntas, mesmo quando a outra pessoa está a ser altamente agressiva e não sei o quê,
não é? Esta pessoa agora partiu para cima de mim e está-me a criticar e a insultar e não sei o quê. Mas mesmo assim, deixa-me fazer perguntas, porque se calhar está aqui alguma coisa que me é útil. Pronto, era isso que eu Pronto, queria que tu só reforçasses depois, aqui. só Sim. depois. Nunca te aconteceu, tu estás a fazer perguntas a alguém e depois dizes assim, pá, isto não faz sentido nenhum. Sim. Mesmo, e estou a vir de um sítio mesmo de curiosidade. Não me estou aqui só a tentar defender, justificar, é abrir-me. Fiz perguntas, isto não faz sentido nenhum. Portanto, depois desta cena toda, vais dizer assim, pá, que pena que eu tenho desta Mas pessoa. isso também não é é? uma competência que a maior parte de nós precisa muito desenvolver, que não é fácil, não é? Não é fácil só, ok, ui, esta pessoa disse-me isto e está a doer um bocadinho. Pá, Não é? eu em 2020 tive conversas muito longas com amigos meus que achavam que era uma ótima ideia eleger o Donald Trump nos Estados Unidos em vez da Kamala Harris. E acho que de um lado e do outro havia curiosidade sobre pá, porque é que tu pensas desta forma, em que é que tu acreditas e fazer muitas perguntas. E houve alguns momentos em que eu comecei a ficar chateado com algum tipo de argumentação. Claro. Mas esta linha de pensamento estoico ajuda em lugar de ficar chateado, depois de eu fazer muitas perguntas e aprender com aquilo que a pessoa me está a dizer, eu posso, é legítimo, eu concluir que em relação a isto, a pessoa está simplesmente errada, tem uma percepção errada. E eu não gostava de estar no lugar dela, porque se eu estivesse no lugar dela, estava eu errado. Seja. E então, mesmo sabendo que pá, não é que ela está completamente errada, porque no mundo dela aquilo faz sentido. Mas a partir do momento em que eu acho que eu não consigo aprender nada com isto, posso só dizer, pá, olha, que pena que a pessoa, porque ela vai tomar decisões com base numa coisa que é mesmo uma percepção errada, não é? Pronto, e daqui, pronto, agora se eu pudesse andar para a frente no tempo, dizia, depois daqui a 5 anos, eu disse 2020, eu estava a falar era 2024, não é? Das últimas eleições. Certo. 2020 foi quando ganhou o Joe Biden. Mas não é? Agora a pessoa, passado um ano, pá, vai ter que dar aquela dizer assim, não estava nada à espera, não é? Não estava, olho para as cenas do Trump e não estava nada à espera disto, não é? Pronto, vai ter que alterar a sua percepção, ou então entra lá entra no culto e faz de conta que não há nada errado. Mas eu acho que, achas que é assim um bocado condescendente esta cena estoica? Pá, Acho. olha, vou sentir pena. Também acho, porque acho que é assim, também é uma bela estratégia de fuga. Hum, Pode ser utilizado, tem potencial para isso. Não sei, Tem o potencial também para o que é que está, porque se calhar uma dessas pessoas sobre as quais tu falaste eu acho que agora, estás errado em relação a isso, mas tenho pena de ti. dizem exatamente a mesma coisa. Pá, tenho pena do Pedro, ele é um rapaz tão inteligente Ok. e agora E não achava gosta do que ia Trump. ser melhor com a Kamala Harris. Olha, mas em relação a isso, aqui os estoicos também acho que eram muito claros a dizer que pá, tu não podes assumir responsabilidade pelo que as outras pessoas pensam. Podes tentar influenciar, mas em última análise isso são as pessoas que vão ter que lidar com as consequências do seu pensamento, tal como eu lido com as consequências do meu. Portanto, eu não preciso ficar preso a isso, não é? Se há pessoas que nos estão agora a ouvir no podcast a dizer, pá, coitado do Pedro, está completamente errado, ok, pronto, que sintam pena de mim, mas sentindo pena ou não, isso tem mais a ver com elas. O que eu noto é que se eu sentir pena de alguém, em vez de ficar zangado com a pessoa, o desgaste para mim é diferente. Claro. E isto é quase Mas sentir pena às vezes é uma cena um bocado arrogante. pode ser um bocado arrogante, um bocado condescendente, não é? Mas também. Essa palavra. Mas aqui eu acho que há penas diferentes. Que há tenho pena de ti, tenho pena que penses dessa forma. Ou mesmo dizer assim, pá, tenho mesmo pena que a pessoa não consiga. Sabes como quando, por exemplo, estás a dizer a alguém, pá, adoro este tipo de música, e a pessoa diz, não gosto. E tu dizes, tenho mesmo pena que a pessoa não consiga apreciar esta música da forma que eu aprecio, porque é tão bom que se ela pudesse fazê-lo era bom para ela. Portanto, tenho pena disso, não é condescendente. Não é? E aqui pode ser, olha, tenho pena que a pessoa não consiga apreciar este raciocínio, ou tenho pena que ela tenha, tenho pena que ela acredite. Sei lá, uma pessoa que te chega e diz assim, eu tenho a certeza absoluta que a Terra é plana, não é? E tu mostras um monte de evidência, ela diz, não é, isso é tudo fake, são eles que nos estão a enganar. E tu podes dizer, tenho mesmo pena que a pessoa se tenha deixado aqui enclausurar por esta teoria da conspiração, não é? E ela, se calhar, do outro lado, diz: tenho pena que tenhas comprado essa ideia errada de que a Terra é redonda, não é? Mas aqui, só estou aqui a isolar o que é que...
isto é aquela a navalha de Hanlon em ação, que é, não é, por, eh, nunca tomes por malvadez aquilo que pode ser mais facilmente explicado por ignorância Hum, ou estupidez. uhum. Que é, no fundo, dizer assim, eu tenho pena, porque há aqui uma ignorância, a pessoa não tem conhecimento, ou há aqui uma estupidez, portanto, ela está a fazer um raciocínio errado, sempre de acordo com a minha avaliação, como é óbvio. É isso. Mas é mais fácil isto do que dizer a pessoa está a ser má, está a ser má, está a ser mal intencionada. Então a Ou, intenção aqui de pensar assim é não alimentar aquela energia, sim, né, sim, muito tóxica. sim, É mais uma cena, uma forma de: "Ok, I rest my case". sim. Não. O que é é mais fácil fazer assim, let go, em relação a quê? Sim, é isso. Neste caso. Né. Eu acho que Quando sentes pena. foi desta forma que eu li aqui esta Sim. proposta estoica. Se queres conseguir deixar ir as opiniões estúpidas dos outros, Tem pena. tem pena. Claro que isto é diferente, Opiniões não, os insultos. mas Estamos a falar de insultos. sim, isto tem mais a ver com a tua experiência interna, não tem a ver com há coisas que as outras pessoas fazem e dizem e tu acreditas que estão erradas e acreditas que têm consequências, não é? É por isso que entras, sei lá, entras no debate político porque achas que o facto da pessoa ter uma ideia que tu achas que é errada tem consequências para toda a gente, não é? Claro. Portanto, não estamos Sim, aqui eu a... estava a pensar que estávamos a misturar o insulto com opinião também aqui, não é? Ideias. Não, insulto com crítica, não é? Porque a crítica pode ser recebida como um insulto, não é? Sim. E a mesma opinião do outro pode Pode ser ser recebida recebida como um insulto. Era como um isso que eu insulto, estava aqui sim. a pensar agora, Portanto, não é? portanto, aqui a proposta é, pá, não tomes as cenas como insulto quando elas não são, e mesmo quando são, ok, claramente esta pessoa quer que eu fique chateado, Aham. por isso é que me está a atacar, está a ser irónica, agora foi buscar uma cena, está há não sei quantos anos, ou agora está a gozar, no meio disto tudo começou a gozar, Ainda estás a gozar comigo? ou está a gozar com o meu aspecto físico, ou com alguma coisa que eu fiz, ou com... Ela claramente gostaria que eu tivesse emoções menos boas, não é? Mas eu posso, se eu tiver essa capacidade, dizer assim, pá, mas isso é lá com ela. O que me interessa é que ela disse isto, isto e isto. Isto é algum fundo de verdade, eu posso aprender a partir daqui. Porque às vezes, no meio de uma crítica insultuosa de alguém, às vezes a pessoa diz alguma coisa que nós, no fundo dizemos, pá, isto até faz algum sentido. É isso. Não faz todo sentido, mas faz algum. Esta E eu, coisinha do. e eu podia melhorar a partir daqui, não é? Pois é. É. Hum. Olha, para mim este processo ao longo dos anos tem sido muito importante para melhorar a forma como eu me exprimo em público Uhum. e como escolho contar certas histórias, utilizar certos exemplos, porque às vezes é com base alguém que fica chateado com alguma coisa ou ficou chateado com alguma coisa, quando dá feedback, que às vezes vem só a forma de crítica, mas às vezes pode ser assim um bocado mais pesado, mas tentar lá no meio esgravatar e dizer assim, ok, mas está aqui esta coisinha que de facto eu posso fazer diferente. Posso não utilizar esta palavra e aquilo fica assim mais direitinho. É, agora há alguém a dizer: "Fogo, agora tenho que pensar em cada palavra que utilizo, que ideal, Depende das é tuas impossível". intenções, se queres chegar ao máximo número de pessoas, talvez. Claro, como Talvez. sempre, depende. Como sempre, depende. Uhum. Isso. Olha, muito bem. Chegaste a alguma conclusão depois disto tudo? Hum. Não, sabes, é que eu estava aqui a pensar que há uma, eh, eh, a minha política de palavrões Sim. com os nossos filhos, Aham. para não dizer regra, tem sido sempre que palavrões são permitidos, mas não para insultar ninguém, Uhum. né. E estava aqui a pensar nisto, como às vezes o podemos utilizar quando nos sentimos, insultados. Em vez de dizer um palavrão de volta, podemos dizer um palavrão para o lado, Sim. para libertar e regular e depois retomar estas, estratégias que tu propuseste. Ok, parece uma Só boa uma estratégia. estratégia reguladora, em vez de mandar palavrões para insultar de volta, Sim. eh, manda, assim, diz alguma coisa para porque a ciência nos diz Sim. que, dizer, asneiras e palavrões ajuda Assim. o nosso sistema Pois nervoso. é, pois é. Olha, antes de terminarmos, só reforçar uma nota que eu fiz aí a meio da conversa, Hum, é que há que diferenciar
as propostas dos pensadores estoicos da vida dos pensadores estoicos. Porque, aliás, eu acho que isto é válido Para todos nós, não? para todo tipo de pensadores, não é? Porque quando nós vamos ver, sei lá, é diferente. Uma coisa são as propostas do Freud e outra coisa é a vida que do ele Freud, viveu, não é? Uma coisa é perceber como é que sei lá, o Nietzsche ou o Kant pensavam, não é? Sobre o mundo. Como é que se resolve uma determinada situação, ou qual é a postura certa ou adequada em ter determinada situação, e outra coisa é aquilo que eles próprios fizeram, sentiram e viveram nessas situações, não é? Queres separar o homem da sua obra, é? Não quero separar, mas quero dizer que são coisas diferentes, é porque às vezes pensa-se nos estoicos, pá, como uns tipos desprovidos de emoção e que tinham, pá, uma mestria total em relação ao seu sistema nervoso e às suas emoções, o que obviamente não existe, não é verdade, e depois poderíamos ficar muito desiludidos se fôssemos acompanhá-los na prática e dizer assim, então mas este tipo agora foi insultado e passou-se completamente a cabeça e está a insultar o outro e foi para casa furioso, então porque é que ele não aplica a cena de ou aprende, integra e agradece, ou sente pena e deixa ir embora, não é? Às vezes esse processo até acontece, mas depois, mais tarde, passado umas horas ou dias ou semanas, mas ainda assim é uma orientação que pode ser interessante. Bom, Muito bem. Gostei de falar sobre insultos contigo hoje. sim. Obrigada. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida mágica.